Escuta essa! Cada zebra possui seu próprio padrão de listras, assim como as pessoas têm suas próprias impressões digitais exclusivas. É apenas um mito ou é a verdade? O que você acha? É verdade. Listras em cada zebra formam um padrão único, por isso é impossível encontrar duas zebras exatamente iguais. O elegante padrão preto e branco serve como uma ilusão de ótica para confundir e assustar seus principais inimigos, predadores e insetos irritantes, como moscas tsetse ou mutucas. Esses animais provavelmente estão cientes de como são fabulosos porque passam um bom tempo se limpando. Então, se você vir duas zebras próximas uma da outra, elas não estão se mordendo. É uma rotina de beleza amigável. Ao contrário dos humanos, elas não podem se coçar sozinhas tão facilmente. Então tiram os pelos soltos uma da outra. E eu faço isso. Embora vivam em rebanhos, elas geralmente criam grupos familiares menores. Um macho, várias fêmeas e seus descendentes. E cada membro desse grupo é único quando se trata de seus padrões de listras. Todos os morcegos são cegos. Você acredita? Não, é só um mito. Ser cego como um morcego é uma figura de linguagem. E vem da suposição de que esse mamífero não pode enxergar corretamente. Nos tempos antigos, também conhecidos como antes do século XXI, as pessoas costumavam acreditar que os morcegos eram cegos por seus estranhos padrões de voo. Muitos usam ecolocalização para voar, mas ainda assim todos enxergam. Mais um. As lagostas são monogâmicas e ficam juntas por toda a vida. Verdadeiro ou falso? O que acha? Desculpe acabar com romance, mas é apenas um mito popularizado por um famoso programa de TV. Na vida real, lagostas não são monogâmicas. Os machos dominantes acasalam com várias fêmeas. E então, uma por uma, desaparecem, apenas para reaparecer em uma mesa de restaurante com manteiga derretida. Não se preocupe, o reino animal ainda tem alguns românticos que permanecem fiéis aos seus companheiros ao longo de suas vidas. Cisnes, lobos cinzentos, castores, águias carecas e gibões, para citar alguns. Você pode ficar com verrugas ao manusear sapos. O que acha disso? É um mito antigo, provavelmente relacionado ao fato de que sapos têm relevos na pele que visualmente lembram verrugas. Mas são apenas glândulas que secretam substâncias que não são capazes de fazer com que os seres humanos desenvolvam verrugas. Não há anfíbios que possam provocar verrugas, mas apertar as mãos de outro humano que tenha verrugas, sim. Vamos em frente. Tartarugas vivem dentro de seus cascos e saem a qualquer momento. É verdadeiro ou falso? É um mito. As tartarugas de conto de fadas e desenhos animados saem de seus cascos sempre que quiserem. Mas, na verdade, dizer que vivem dentro é como falar que as pessoas ficam dentro de sua própria pele. Um casco não é apenas um espaço vazio separado que serve como fantasia. Embora as tartarugas possam se esconder nele para proteção, na verdade ele é parte integrante da anatomia delas. Dê uma olhada na estrutura do esqueleto delas. O casco é fundido aos ossos e elas não podem viver sem ele. O mesmo vale para jabutis. Uma diferença fundamental entre tartarugas e jabutis é que estes passam a maior parte do tempo em terra, enquanto elas são adaptadas para viver na água e, por isso, possuem cascos mais finos e dinâmicos, enquanto os dos jabutis são mais arredondados e abobadados. Próximo. As impressões digitais dos koalas são indistinguíveis das dos humanos. Isso parece verdade? Embora definitivamente pareça que é inventado, é verdadeiro. Se você comparar uma impressão digital humana com a de um koala, dificilmente será capaz de apontar a diferença, mesmo sob um microscópio. Quando os cientistas fizeram essa descoberta, avisaram a polícia, porque essas gracinhas fofas são realmente capazes de confundir a perícia em cenas de crime. Os pesquisadores supõem que as digitais dos koalas melhoraram recentemente, de forma independente em sua história evolutiva. Os parentes deles, como cangurus e wombates, não têm as mesmas características. Os koalas provavelmente desenvolveram essas impressões digitais complexas porque os ajudam a segurar folhas e galhos com mais facilidade. Esses animais são conhecidos como comedores superexigentes. Na verdade, preferem folhas de eucalipto de uma idade específica. E os dedos sensíveis podem ter evoluído como uma ferramenta para identificar as folhas certas pela sua textura. Por sinal, estes não são os únicos mamíferos com impressões digitais humanas. As de chimpanzés e gorilas também são bastante complexas.
Pronto para passar para o próximo? Avestruzes colocam a cabeça na areia para se esconder dos predadores. Mito ou verdade? O que me diz? Não, isso é apenas um mito. Os avestruzes não colocam a cabeça na areia quando ameaçados. Esse mito se espalhou graças à expressão esconder a cabeça na areia. Na vida real, essas aves têm que cavar buracos no solo para seus ovos porque não voam. Para garantir que sejam uniformemente aquecidos, elas põem a cabeça lá para girá-los de vez em quando. Mas os avestruzes ainda têm alguma mentalidade de fuga. Quando se sentem ameaçados, podem cair na areia e ficar perfeitamente parados, fingindo-se de mortos. O peixinho dourado não consegue se lembrar de nada por mais de um segundo. Pode ser tão ruim assim? Se você costuma dizer que tem uma memória de peixe como desculpa por esquecer algo importante, tem algumas más notícias. Vários estudos provaram que o peixinho dourado pode se lembrar das coisas por vários meses, se não mais. Cientistas de uma universidade israelense realizaram o experimento mais fofo. Por um mês, tocaram música clássica enquanto alimentavam o peixe. Eles acreditavam que essa prática o ensinaria a associar a melodia à comida. Em 5 meses, após o final desse período de treinamento, o animal ainda ficava animado e começava a procurar comida toda vez que ouvia a música. Peixe. Mozart! Ei, onde está minha comida? Não está claro exatamente de onde surgiu esse mito ou por que é tão popular, mas algumas pessoas sugerem que foram os donos de peixinhos dourados que começaram, pois se sentiram culpados por manter seus animais de estimação em tigelas minúsculas. Gatos e cachorros são daltônicos. Alguma ideia sobre? Isso não é verdade. Cachorros e gatos possuem uma visão de cores muito melhor do que pensávamos. Este mito é provavelmente apenas um exagero do fato de que cada animal percebe as cores de maneira diferente das pessoas. Estudos revelaram que esses pets podem ver em verde e azul, e também têm mais células sensíveis à luz, conhecidas como bastonetes, em seus olhos do que os humanos. Isso significa que são capazes de enxergar muito melhor em espaços com pouca iluminação. Os olhos dos cães têm menos cones, células sensíveis à cor. É por isso que os cientistas acreditam que a visão aproximada de cores dos cachorros é apenas cerca de 1/7 tão vibrante quanto a dos humanos. Tubarões só podem respirar e permanecer vivos quando nadam. Isso parece real, não? De acordo com uma crença popular, os tubarões só podem respirar enquanto se movem, porque nadar os ajuda a empurrar água por suas brânquias. Embora muitas espécies sejam projetadas dessa maneira, muitas outras, como a dos tubarões enfermeiros, que vivem no fundo, não precisam nadar para bombear água rica em oxigênio para as brânquias. Por sua vez, os tubarões não têm bexigas nadadoras. Então, se pararem de nadar, provavelmente afundarão. Mas, felizmente, o corpo de um animal desses não pode ser comprimido. É por isso que descidas ou subidas rápidas na água são seguras para eles. As lontras marinhas dão as mãos para que não se separem enquanto dormem. Você acredita nisso? Sim, é verdade. Você pode continuar achando isso fofo, mas na verdade, essa maneira de dormir tem um propósito prático. Os cientistas sugerem que as lontras marinhas desenvolveram esse hábito fofo para ficar perto de seus parceiros de acasalamento. Se você segurar a mão da sua namorada lontra firmemente a noite toda, isso reduzirá o risco de ela se acasalar com outro macho durante o seu sono. Sem vergonha! Além disso, dar as mãos ajuda as lontras a se protegerem de predadores porque ficam longe da terra por completo. Se um humano tocar em um filhote pássaro no ninho, sua mãe o abandonará. Mito ou verdade? O que você acha? Felizmente é apenas um mito. Na verdade, os pássaros pais não reconhecem seus filhotes pelo cheiro. Então sinta-se à vontade para colocar os pintinhos de volta no ninho. E faça como a lontra, sempre se segure à sua namorada, para que você não seja devorado. Bom conselho!